Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre Elias, um homem que serviu a Deus como profeta. Ele existiu antes mesmo da vinda de Jesus Cristo e serviu a Deus Pai para que pudesse se cumprir as profecias de acordo com aquilo que Deus esperava que acontecesse para a vinda de Jesus Cristo. Elias recebeu de Deus uma missão e ele a cumpriu a rigor, obedecendo aquilo que Deus o falava. Deus falou a ele que os corvos iriam o alimentar e foi exatamente o que ele fez. Esperou no Senhor e Deus o alimentou através dos corvos, levando a ele alimento todos os dias para que não lhe faltasse alimento. Nós muitas vezes duvidamos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Às vezes Deus nos orienta no nosso dia a dia com alguma situação e nós duvidamos que é a presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós podemos citar exemplos de pessoas que procuram emprego. Às vezes a pessoa tem uma oportunidade, ela bate na porta da pessoa e a pessoa acaba deixando essa oportunidade ir embora porque às vezes acha que não merece aquilo que estão ofertando. Dando outros exemplos às vezes uma pessoa trabalha num setor onde ele tem que fazer pouco esforço físico e quando é desempregado e tem que aparecer outras oportunidades para a vida dele, ele acaba rejeitando porque às vezes tem que fazer força no seu trabalho. Pessoas que trabalham no setor administrativo às vezes têm dificuldade de começar a trabalhar num setor que às vezes é um pouco braçal, que tem que fazer força e pegar peso. Hoje nós vivemos uma sociedade até muito de pessoas muito preguiçosas, pessoas que não gostam de se esforçar e dar um algo a mais para poder trabalhar. Esperam muito que Deus dê na mão delas as coisas beijadas e não é assim que funciona. Deus criou a terra e depois que nós pecamos e recebemos o pecado original para o nosso coração de acordo com aquilo que nós descumprimos e desrespeitamos em relação a Deus, nós passamos a ter que trabalhar para poder conseguir as coisas para as nossas vidas. Se queremos uma casa, um carro, um alimento ou algo parecido, nós temos que trabalhar para conquistar as coisas. Porém, muitas pessoas ficam pedindo a Deus para que as coisas caiam nas suas mãos, não querem trabalhar para isso. E elas estão extremamente erradas porque a nossa própria palavra nos diz que depois que assumimos para nós o pecado original, nós temos que trabalhar para assumir para a nossa vida as coisas que Deus tem para nós. A presença de Deus às vezes está nessa oportunidade de emprego que aparece para você que não é aquilo que você gostaria. Mas quando você assume esse emprego para a sua vida e se for algo que Deus enviou para você, com toda certeza as coisas irão melhorando dia após dia. Às vezes você é um serviço administrativo, perde o seu emprego e quando aparece uma oportunidade de um serviço pesado e você pega esse serviço pesado, às vezes ali no seu emprego aparece alguém que vê que você tem boas capacidades para a área administrativa e te transfere para esse tipo de setor. São movimentações que Deus age na vida do ser humano, mas ele tem que fazer a sua parte, que é correr atrás, trabalhar, buscar o seu alimento, o seu sustento do dia a dia. Assim como Elias fez. Elias respeitava tudo que Deus o orientava a fazer. Deus o pediu para fazer de forma X e ele foi e exatamente fez. E Deus proveu para ele de acordo com a promessa que havia feito a Elias. Nós temos que ter essa mesma confiança em Deus e não deixar as oportunidades passarem. Temos as oportunidades de ajudar as pessoas, de praticar o amor, de respeitar o próximo e saber aproveitar essa oportunidade. Quando nós as temos diante de nós, temos que agir de acordo com os mandamentos de Deus para que as coisas possam acontecer de acordo com o Espírito Santo na nossa vida. Esse é o ensinamento da nossa primeira leitura de hoje. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Salmo responsorial. Nosso Salmo responsorial
vem trazer o seguinte refrão: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Como nós sabemos muito bem, Deus nos criou. Então, como nosso Criador, é Ele que cuida de cada um de nós. Ele que se preocupa com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com o amor que nós precisamos de ter para sobreviver. Porém, nós muitas vezes não fazemos a escolha de servir a Deus e de nos mantermos nos caminhos de Deus. É como na nossa família. Os nossos pais são as pessoas que se preocupam conosco e que cuidam de nós. Porém, às vezes tem filhos que não querem ser cuidados pelos seus pais e acabam fugindo de casa. E quando fogem de casa e vão para o mundo, acabam percebendo que o mundo é cruel e muito ruim. Que o mundo não irá dar para ele alimento, não irá dar abrigo, não irá dar conforto e muito menos bons conselhos. Os pais sempre querem dar bons conselhos aos filhos e ensiná-los a viver uma vida digna e respeitáveis como homens para a sociedade. Porém, muitos escolhem viver o pecado e acabam sofrendo muito com isso. Um sofrimento que praticamente pode destruir o espírito que a pessoa tem dentro dele e assim acaba indo para o pecado e não recebendo a salvação e a oportunidade de ter o Espírito Santo na sua vida. Por isso nós temos que assumir exatamente esse refrão para a nossa vida. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Assumir que Deus é nosso Pai, nosso Criador, é Ele que irá nos enviar o seu Espírito Santo, assim como enviou o seu Filho para nos dar essa oportunidade de recebermos o Espírito Santo. Aquele que crê, terá oportunidades de aproveitar daquilo que Deus tem para o ofertar. Deus tem muitas coisas para nos ofertar porque Ele quer cuidar de nós, mas temos que ter o compromisso de servi-lo através dos seus mandamentos, amando sobre todas as coisas e amando e respeitando ao próximo como a ti mesmo. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar sobre as bem-aventuranças e é muito fácil de entendê-las, porque as bem-aventuranças é como se dissesse que bem-abençoados são benditos, bem aceitos aqueles que praticam o que Deus os convida a viver. Vou dar um exemplo aqui no primeiro que é citado para nós. A primeira bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Outro, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, as bem-aventuranças é aquele que tem o coração voltado a Deus, respeita a Deus, busca viver aquilo que Deus o convida a viver, será exatamente socorrido por Deus em todas as situações. Ainda que esteja em sofrimento, ainda que esteja passando fome, que esteja passando necessidade, que esteja sofrendo qualquer tribulação que o mundo venha a acometer a sua vida. Aquele que acredita em Deus e que tem a sua vida voltada e o coração direcionado a Deus, receberá o mais rápido possível de Deus um socorro, mas requer de cada um essa entrega e essa dedicação com a sua fé ao Evangelho e aos mandamentos de Deus. Se você obedece aos mandamentos de Deus, naturalmente, quando você estiver passando por problemas, por situações difíceis, Deus irá lhe trazer uma bem-aventurança, que é uma ajuda, um socorro, um livramento de algum problema. Às vezes, existem situações que nós precisamos de passar em nossas vidas, como dificuldades e problemas, para exatamente aprendermos e nos tornarmos mais fortes quando enfrentarmos novamente aqueles problemas. Existem pessoas que decidem entregar as suas vidas ao Evangelho de Deus, ao trabalho e à servidão a Deus através dos ministérios. E quando fazem isso, sofrem muito. A gente sabe muito bem que sofre muito porque os pecados e as tribulações irão os tentar a todo momento. Assim como nós, quando decidimos assumir alguma responsabilidade para a nossa vida.
Quando nós decidimos assumir como exemplo um casamento para a nossa vida, nós passamos a sofrer várias tentações, várias tribulações que tentarão tirar de nós as bem-aventuranças. Entre elas, nós sabemos muito bem que são as perseguições que as pessoas fazem em nossos casamentos, os problemas de traição, os problemas de tudo que é envolvido ao amor, respeito e a fidelidade. Tentarão destruir o seu casamento, tentarão agir de forma a colocarem uma pessoa de forma a tornar-se infiel na sua vida e tentarão colocar você às vezes contra o seu parceiro, mostrando assim desrespeito, não respeitando a pessoa que está ao seu lado. E às vezes isso traz conflitos tão grandes que o casal acaba brigando e acaba se separando. E quando isso acontece, começa a descumprir os mandamentos de Deus e descumprir as promessas que o homem faz com Deus. Se uma pessoa se casou, prometeu a Deus a viver com aquela pessoa até que a morte o separasse. E quando acaba chegando a esse ponto de se separar, acaba desrespeitando aquilo que prometeu a Deus, acaba não cumprindo os mandamentos e o compromisso que teve com Deus. É claro que são situações difíceis. Para que uma pessoa possa exatamente se casar, ela tem que ter a certeza disso, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que entender que o casamento não é por causa de presentes, ou por causa da pessoa ser bonita, ou porque a pessoa é isso ou aquilo. É porque você tem a capacidade de conviver para o resto da sua vida com as diferenças que o outro tem. Se você tem essa capacidade de conviver com as diferenças que o outro tem para o resto de sua vida, aí sim você pode se casar. Caso contrário, pense 2 vezes, 3 ou até mais vezes para poder assumir tamanha responsabilidade com o outro e com Deus. Porque Deus é testemunha de que você promete que irá amar, respeitar e ser fiel até que a morte o separe. Esse é o ensinamento que as nossas bem-aventuranças vêm nos trazer hoje, que é, nas nossas aflições, sabermos colocar a nossa cabeça no lugar, colocar a nossa cabeça em Deus, nas nossas orações, pedir socorro, ser humilde, saber que às vezes a gente não pode aguentar os problemas e tem que recorrer a Deus para que Ele possa nos orientar e assim nos livrar dos nossos pecados e dos nossos problemas. No mais, essa é a nossa explicação da nossa liturgia da palavra de hoje. Espero que tenham gostado e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.